Bom, gente, boa noite. É um prazer receber vocês aqui, junto com o Roger. Meu nome é Wilson Duarte, eu sou fotógrafo, fui aluno do Roger em 2006. Também atuo em outras frentes, mas hoje eu estou aqui como fotógrafo. E a gente vai falar um pouco sobre a fotografia fine art, é uma palavra que está muito em moda, né? Hoje a gente vê muito pessoal usando esse termo, fotografia fine art, impressão fine art. Então a gente veio conversar com vocês sobre isso. Eu sou um fotógrafo, eu me intitulo um fotógrafo fine art. E aí ao longo da nossa conversa vocês vão entender por quê, que é importante você fazer essa diferenciação. Eu comercialmente, eu faço as minhas fotos autorais e comercialmente eu faço foto de arquitetura e me especializei em foto de rochas. Como eu trabalho há 15 anos no setor de rochas, quando eu comecei a fotografar em 2006, essa proximidade com o setor me levou a também me especializar nesse tipo de fotografia. Então eu faço foto para catálogos, para internet, e as fotos de arquitetura que eu faço, a maioria parte delas também é voltada para o setor de rochas, dando ênfase à aplicação da rocha nos ambientes. Então, comercialmente, eu faço esse tipo de fotografia. E, claro, faço as minhas fotos autorais, que são os trabalhos que eu ofereço na minha loja, e também trabalho com fotografia autoral de outros fotógrafos capixabas. Então, vamos lá. Fotografia fine art. O que é fine art? Esse termo fine art, né, ele não é usado não somente para a fotografia, ele é usado para a arte em geral. Então, essa expressão ela surgiu para diferenciar as produções puramente artísticas, de cunho estético, para aquelas produções que muitas vezes você é contratado, o artista era contratado para fazer. Então, quando a gente fala em fine art, na verdade, o cara, quando está fazendo um trabalho, quando eu falo fotógrafo fine art, quando eu te mostro uma foto minha, eu não quero transmitir mensagem nenhuma, eu não quero dar recado de nada, eu não quero levar você a pensar filosoficamente nada. É simplesmente estética. Eu quero que você veja a minha foto. Nossa, que foto bonita. Você pode te remeter a algum lugar, pode te levar a sentir alguma coisa, mas a minha ideia, a ideia da fotografia fine art é simplesmente privilegiar a estética. Então, não quero passar recado nenhum, mensagem nenhuma. Essa é a ideia. E o conceito do fine art, ele vem disso. Então, e a fotografia fine art, então, é justamente isso, tanto a fotografia contemporânea quanto no seu surgimento, também existia essa questão de você ser contratado para fazer um trabalho. Então, por exemplo, uma fotografia fine art, ela tem um impulso artístico e estético, que é justamente o contrário de uma fotografia com objetivo documental, publicitário ou jornalístico. Agora, nada impede que um trabalho que seja feito, criado com essa intenção de ser documental, publicitário ou jornalístico, ser usado como um trabalho fine art. Porque você pode estar lá fazendo uma reportagem, de repente você faz uma foto bem legal e aquela foto ela passa, você consegue enxergar alguma coisa artística naquela foto. Então ela pode ser usada como material fine art. Agora, dificilmente um material que você fez pensando esteticamente, você vai conseguir usar, por exemplo, numa reportagem ou numa peça publicitária. Você consegue entender isso? Porque você está privilegiando, tudo bem. Uma foto dessa aqui, por exemplo, isso é uma foto fine art. Numa peça publicitária de Fernando de Noronha, talvez possa até ser usada, talvez com alguns cortes, algumas coisas serem mudadas. Mas é muito difícil, entendeu? A gente vai ver, eu trouxe parte do meu portfólio, e assim, a fotografia fine art, quando eu falo que eu sou um fotógrafo fine art, por quê? Porque eu penso na minha fotografia, e a fotografia fine art nesse caso, eu penso no segmento de decoração. Eu não penso a minha fotografia como a pessoa que compra a minha fotografia,
ela não tem um caráter de ser uma obra de arte de colecionador. Eu não penso nisso. Eu penso sempre, quando eu estou fotografando, eu penso em ter a minha imagem na parede da casa de alguém, no escritório, num quarto de hotel, entendeu? Numa clínica, no hospital. Não como uma peça de decoração, não como uma peça de colecionador. Porque nós sabemos que existe a fotografia de coleção, que é você compra, aqueles colecionadores que compram aquela obra pensando no investimento, pensando que aquela obra vai valorizar, mantém aquilo guardado, protegido, entendeu? Não é o meu caso. Quem sabe, um dia as minhas obras podem até chegar a ter esse valor, né? Pode ser, quem sabe, que um dia chegue a ter um valor de colecionador, mas eu não penso nisso hoje. Eu penso em o meu trabalho, ele ser reconhecido para quê? Para as pessoas comprarem, para colocarem nas suas paredes, decorarem os seus ambientes. Então, esse que é o conceito de fotografia, de fotografia fine art. E essa fotografia fine art, ela resulta em quê? Apesar da gente trabalhar muito hoje com o digital, e para mim, trabalhar com digital é uma coisa normal, e que isso não me impede de transformar o meu arquivo em imagem impressa. Muita gente fala assim, não, que o digital perdeu, as pessoas hoje não imprimem, né? não põem, não materializam isso em forma de papel e outra coisa. Eu vivo disso, o meu negócio é esse, então para mim isso é uma realidade. Eu vivo de pegar a imagem hoje, pegar imagem digital e colocar numa mídia, seja num papel, seja num canvas, seja num adesivo de parede, seja numa impressão em vidro, entendeu? Então, isso, talvez algumas pessoas, talvez as pessoas perderam essa questão de materializar a coisa do digital. Hoje você tem foto no celular, tem foto guardada em HD, mas quando você pega uma foto, e coloca no papel, se eu mostrar para vocês essa foto em arquivo, de mostrar essa foto no papel, e você tocar nesse papel, e você sentir a textura e tudo, é completamente diferente, entendeu? Então, é muito importante para quem trabalha com, pode passar pessoal, para quem trabalha com fotografia, para quem está começando na fotografia, ou tem interesse em fotografia, eu acho que é muito importante isso. Não é porque é o meu negócio e eu vivo disso, mas a sensação de você tocar numa foto, uma foto bem feita, bem impressa, bem produzida, ela se traduz numa coisa, numa experiência com a fotografia infinitamente maior do que você ficar olhando imagem em telinha, ficar passando o dedo no computador, entendeu? Então, assim, é uma experiência que realmente é difícil de você falar, porque você olha a imagem, aquela foto ali e outras fotos, na hora que você olha no braço e fala, caramba! Como ficou essa foto impressa? E você olha na tela e não é a mesma coisa, entendeu? Então, isso é que faz a diferença. E aí quando você começa a trabalhar e você começa a fazer, você fala, puxa, eu quero mais, entendeu? Ontem, essa semana passada mesmo, eu entreguei dois quadros meus para uma cliente. Eu fui buscar na molduraria, eu cheguei na loja, falei com as meninas, não vou entregar esses quadros. Os quadros ficaram lindos, sabe? Aí eu falei, caramba, bicho, não tinha ideia de que fosse ficar tão bonito imprimir um papel perolizado, mas ficou lindo. Aí dá vontade de não entregar, eu queria ter uma casa de 2.000 metros quadrados para encher de quadro e tudo mais. Então, assim, isso é legal quando você começa a ter essa experiência. E aí é questão de quê? Quando você começa a trabalhar com materiais que têm qualidade, quando você começa a entender o que é realmente essa questão do conceito fine art, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso para vocês, entendeu? O que é, na verdade, a fotografia e a impressão fine art. Então,
Eu vou falar, a coisa assim, eu vou andar na impressão, depois eu vou para o clique, eu vou caminhar nesses assuntos, uma coisa vai puxando a outra, entendeu? E aí a gente vai tocando nos tópicos que são importantes. Então, o Fine Art, ele culmina na impressão, ele termina tudo aqui, na hora que você materializa isso no papel. Quando você coloca todo aquele arquivo digital, você passa para a mídia. Então, o que diferencia, né, um material Fine Art, principalmente, é essa resolução que você tem de impressão, né, e aí você tem uma definição para detalhes e texturas sutis. Isso você não consegue reproduzir você consegue reproduzir com uma revelação, ele chamava, aquele processo químico que se usava antigamente e até que se usa até hoje. Essas fotos aqui são arquivos, os mesmos arquivos que eu imprimi no papel de algodão, no Fine Art, eu imprimi também no processo químico, só para a gente ter uma referência de comparação. Então, vou pegar essa foto e essa foto. É o mesmo arquivo. Não precisa nem falar qual que é o Fine Art, né? Assim, para a pessoa que tem o olho treinado, igual eu tenho, que eu trabalho com isso o dia inteiro, eu vejo detalhe de gradação e tudo, a diferença é absurda. Sombra, luz, textura, para você ver variação de tons, a diferença assim é absurda, entendeu? Mas isso a gente ganha isso com o tempo, seu olho vai sendo treinado com o tempo. Então, isso faz uma diferença. Faz uma diferença no final do trabalho, a gente vai ver o porquê disso. Entendeu? Então, quando a gente fala de definição, detalhes e texturas, aí nós vamos tocar no primeiro ponto, resolução de imagem. Então, vamos falar de resolução de imagem. A gente, não sei quem estava falando lá, acho que o Daniel estava falando que eu preciso de uma câmera de 20 megapixels para fotografar para o casamento. Então, as pessoas fazem muita confusão com isso. Eu tenho uma câmera de 20 megapixels, que para mim não diz nada. Você pode ter uma câmera de 20 megapixels, eu tenho uma de 5, e eu fazer um trabalho melhor que o seu. Tudo vai depender de quê? Vai depender primeiro de quem está usando a câmera e da aplicação que você tem para aquela imagem. Entendeu? Então, resolução 20 megapixels. Se eu falar para você assim, um celular tem 13 megapixels. E aí, o que essa informação é para você? 13 megapixels. Não diz nada. Não diz nada. Então, o importante que quando a gente fala em resolução, é o seguinte, uma imagem, ela é formada por pontos, né? Então você tem pontos na horizontal e pontos na vertical. Então você tem linhas e colunas formadas por pontos. Quando você fala que uma câmera tem 20 megapixels, o que isso quer dizer? Que na resolução máxima dessa câmera, quando você multiplicar o número de pontos que você tem na horizontal e o número de pontos que você tem na vertical, vai dar 20 milhões de pontos. Não exatamente 20 milhões, vai dar 20 os quebradinhos, porque isso é binário. Mas vamos trabalhar com 20 milhões. Então, uma câmera de 20 megapixels seria 20 milhões de pontos. Tá, mas essa informação, ela é muito vaga. Para mim, principalmente, porque eu trabalho com impressão. Por quê? Porque quando a gente trabalha com impressão, o que importa é a resolução em um determinado espaço. No caso, a gente trabalha com resolução por polegadas, que a gente chama de, no caso da impressão, DOT, né? Pontos por polegadas. Então, aí sim, se você falar comigo assim, olha só, eu tenho uma câmera de 20 megapixels, mas que me entrega 300 dpi. Opa! Aí a gente já começa a conversar. Por quê? Vamos lá.
Por que isso é importante? Porque a resolução da impressão, a resolução da imagem na tela, e nós temos o que vem com o papel. Então, o que acontece? A 300 dpi quer dizer o quê? Que no espaço de 1 polegada, de 2,54 centímetros, no espaço desse aqui, eu tenho 300 pontos. Ok? Então, no espaço de 2,54 centímetros, eu tenho 300 pontos. O que isso influencia? Quanto mais pontos eu tenho no mesmo espaço, você concorda que esses pontos ficam mais unidos, ficam um mais próximo do outro? Então, por isso eu tenho a minha imagem o quê? Minha imagem ela é mais nítida, mais densa, a imagem fica com melhor qualidade. Então, a alta resolução que a gente fala é isso. É essa questão de os pontos ficarem próximos. Quantos pontos num determinado... Por exemplo, se eu pegar uma imagem de 100 pontos por polegada, esses pontos vão estar mais espaçados. Na hora que você olhar a uma certa distância, você vai visualizar. Isso vai interferir na sua forma de ver a imagem. E isso também influencia pelo tamanho da imagem e pela distância que você está da imagem. Entendeu? Então, a resolução da imagem ela é importante nessa questão de quanto maior a resolução você tiver, melhor. Esse é o recado. Qual que é a resolução que você precisa? Chegou lá, perguntou, eu falo, olha só, se você trouxer 300 dpi, ótimo. Agora se você quiser trazer com 600, ótimo também. Vai ficar melhor ainda. Muitas vezes é até imperceptível. Você trazer no 600 vai ser um preciosismo que não vai aparecer, não vai surtir o resultado. Mas, se você quiser trazer, ótimo. Agora, eu quero fazer uma foto, o cara chega com uma foto de celular, aí ele chega lá e fala assim, poxa vida, eu queria fazer uma foto, botei em cima da cabeceira da minha cama, 1,20 m. Aí olha assim, esquece, meu amigo, não tem como. Né? Aí imagina você explicar para um leigo isso. Por que não vai dar para ele fazer uma foto de 1,20 m e tal, entendeu? Eu não faço. Manda lá para Savariz. A gente não faz. A gente não faz. Aí entraria a manipulação, né? Não manipulação. Existe, eu tenho software de interpolação, que a gente chama, que é para você pegar esse arquivo mas isso também tem um limite. A interpolação ela tem um limite. Apesar de existir, eu tenho um software muito bom de interpolação, dependendo da imagem eu consigo interpolar até 10 vezes, para você ter ideia. Mas aí não é toda a imagem, eu tenho que analisar a imagem, fazer o teste, e aí você chega, entendeu? Então, só que às vezes você explicar isso para um leigo é complicado. Né? Aí o cara acha que você está com uma vontade, que você não quer fazer, aí você vai conversando e explica para ele e mostra. A melhor coisa é mostrar aqui, ó. Olha só, essa imagem, eu vou lá e simula aqui, ó. Vai ficar assim, cara. Eu não vou fazer. Ele está enganado com os... Eu não vou fazer, entendeu? Então, só que tem uma coisa, aí, nessa questão da resolução, quando você fotografou, né? Você fotografou, gerou o arquivo, então, isso, uma coisa que influencia diretamente na resolução da imagem, que a gente fala, é o comprimento da informação. A gente fala de profundidade de resolução da imagem. Então o que acontece? Eu vou passar por isso só para vocês entenderem a diferença, tá? Isso aqui não é um curso, é só para vocês terem informação. Mas para vocês verem a diferença que é. Então, por exemplo, ó, isso aqui é um arquivo JPEG com 8 bits. Então, na verdade, aqui, com 8 bits, eu consigo representar 256 cores. Tá? Esse aqui é o mesmo arquivo com 16 bits. Olha a diferença na transição das cores. Olha como é que o arquivo 16 bits, você vê a coisa suave, a transição suave, as imagens. Aqui não, porque você vê a escadinha, você vê, tá vendo? Você vê que a gente chama de bending isso aqui. Você vê a gradação. É como o seguinte, 8 bits é simples. Vamos pensar aqui, eu tenho essa distância aqui, certo? Eu tenho essa distância aqui, então aqui eu vou fazer uma escada. Ok? Eu posso fazer uma escada com 8 degraus. Ok?
Eu posso fazer uma escada com 16 degraus. Então, cada degrau é uma transição. Então, com 16 bits, olha só, na hora que você olhar, se você olhar de longe, você vai ver a diferença. Você vai ver que a escada de 8 degraus, o degrau vai estar dessa altura. É assim, o 16 bits é isso aqui. Então é isso que acontece. Só que isso aqui nós estamos assim, isso aqui agora é amplificado e muito na imagem. Nós estamos falando de imagem de 20 mega, né, 22 mega. A Canon lançou a Mark IV, tem uma Mark IV que tem 56 mega. Então você imagina a quantidade de pontos que tem nessa imagem. Então, qual que é o recado aqui que eu quero deixar? Quanto maior a quantidade de bits você poder trabalhar a imagem, melhor. Então, o que acontece? Essa seleção você faz não na hora de clicar. Na hora de clicar, você vai fotografar em RAW. Quem é fotógrafo sabe o que eu estou falando, RAW. Ok? Aí eu estou falando assim, para fazer uma fotografia fine art de qualidade. Fazer uma fotografia fine art de qualidade. Fotografa em RAW, que é o que a gente chama de negativo digital. E depois você vai poder abrir, aí, se você quiser abrir no Lightroom, você abre. Eu trabalho com Adobe Camera Raw, eu não trabalho com Lightroom. Eu trabalho com volume de arquivos bem menores, então eu trabalho com Grid e com o Camera Raw. Então você pega esse arquivo, você abre no Camera Raw e ali você vai fazer o que você tiver que fazer. Quando você for salvar esse arquivo para fazer o fechamento dele, aí que vai fazer a diferença. O que acontece? Como que eu faço? Todos os meus arquivos eu salvo em 16 bits. Quando eu faço a transição para o Photoshop, para fazer o fechamento do arquivo, o tratamento final, 16 bits. Por quê? Porque olha só, se eu vou ter que mexer em alguma coisa, alterar a gradação, tons, aqui ó, quando eu trabalho com 16 bits, a chance de eu ter um problema de posterização, de pixelização, de blending, ela diminui drasticamente. E às vezes você tem que dar uma forçadinha. Às vezes tem que dar uma forçadinha num canal de cor, no outro. Então, quando você trabalha com 16 bits, você diminui o risco em muito de acontecer isso aqui, ó. E é comum acontecer isso aqui. Então você salva tudo em TIFF e PSD. Isso aí. Então, eu salvo tudo em TIFF, 16 bits. Vou mandar para impressão. Aí quando eu vou mandar para impressão, aí eu fechei o arquivo. Não faço, só faço o fechamento, não faço o final. O sharpening, aquele fechamento final, eu faço só para impressão. Por quê? Porque eu faço o sharpening de acordo com o tamanho do arquivo e com a mídia que eu vou usar. Entendeu? Então, quando eu vou fechar o arquivo para a impressão, aí eu vou lá e transformo em 8 bits. Por quê? Ele já está fechado. Eu não vou mais fazer alteração de cor, nada. Porque aí acontece, eu mando um arquivo menor. Entendeu? Eu posso mandar ele em TIFF, 16 bits também. Mas pra você ter uma ideia, nos meus arquivos, eu geralmente salvo meus arquivos no tamanho de 90 por 60 centímetros. Então, um arquivo desse 16 bits dá 200 mega, cara, da 5D. Dá 140 mega, um arquivo. Entendeu? Então assim, você tem que ter máquina, você tem que ter HD, entendeu? Então, e outra coisa, aí você manda para impressão. Aí, pô, mandar um arquivo desse tamanho, o Anderson me bate lá, de vez em quando, comigo. Pô, eu esqueço, manda em TIFF. Então, quando você mandou para impressão, você pode mandar em JPEG, porque tem uma coisa que pouca gente sabe também. Qual que é uma das vantagens do TIFF? É o seguinte, que o TIFF é um arquivo que não degrada. Você sabia que o arquivo JPEG, cada vez que você abre ele e fecha, ele degrada um pouquinho? Tem muita gente que não sabe disso. Em real não sabe. Não é uma coisa absurda, não é uma coisa assim que vai degradar, não, mas ele sofre uma degradação. Toda vez que você abre e fecha, ele degrada um pouquinho. O TIFF não, o TIFF ele permanece o mesmo, você não perde nada. O TIFF, vamos dizer assim, é o arquivo que para uso profissional. Eu quando comecei a fotografar com a minha primeira câmera digital foi a Canon 10D, que era 6 megas. E todos os meus trabalhos eu salvava em TIFF para poder fazer trabalho para propaganda, publicidade.
Era tudo em TIFF, porque 6 megas, né, não era uma coisa muito boa assim, né? E era dessa forma, só que é aquilo que ele falou, naquela época a gente não tinha HD suficiente às vezes para o peso que ficava cada fotografia. Meio que é pendrive, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Fácil. Essa parte do tratamento, deixa eu pensar aqui, como é que eu vou te fazer a pergunta? Como é que eu te mando a imagem? Esse tratamento todo quem faz sou eu, o fotógrafo? Sim, aí vai depender muito, depende da pessoa. Por exemplo, se você é um fotógrafo, poxa, você tem o seu tratamento, sabe como tratar, você confia no seu trabalho, você pode mandar para mim o seu trabalho tratado. Muitas vezes, o que acontece? Porque o seu monitor, na maioria das vezes, o monitor de vocês não está calibrado com a impressora. Então, eu sempre gosto eu abro a imagem, é isso aqui, ó, olha só, é isso aqui mesmo que você está vendo? Ah, não é. E aí, às vezes, a pessoa fala, poxa, eu tenho esse arquivo em RAW. Fala, se você quiser trazer o arquivo em RAW e a gente abrir junto e mexer no arquivo, fazer as correções, os ajustes, não tem problema, a gente abre. O nosso trabalho é isso, entendeu? Porque a ideia é o quê? É traduzir, é levar para o papel o mais próximo que está no monitor, entendeu? Tem perfil de cor do papel também, né? Tem, isso nós vamos falar disso, exatamente. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito com quem usa Mac, tem muita gente que trata a foto em MacBook. E o Mac, cara, ele tem uma luminosidade, um contraste altíssimo na tela. Aí o cara abre a foto no meu monitor lá, meu monitor é um monitor de tela fosca, painel IPS. Aí o cara fala, nossa, aqui na minha foto está muito escura. Eu falo, não é a sua foto que está muito escura, é o seu monitor que está muito claro. Porque não existe. Pra você ter uma ideia, esses monitores hoje, você tem monitor aí que dá contraste de 20 mil para 1. Você sabe qual é o maior contraste que você consegue no papel? 200. Olha a diferença. Olha a diferença. Então, quando você trabalha, então eu falo, quem trabalha com Mac, diminui a intensidade. Você tem que trazer para mais próximo do papel. É lindo, né? Você vê aquela tela, aquela imagem que está estourando de... Mas aquilo não é real. Na hora que você vai para o papel, não é que ele vai aparecer. Entendeu? Então, é muito importante isso. Então você levou o arquivo, se você tem confiança e você não está trabalhando com um monitor com a luminosidade muito alta, então você traz, a gente abre e de repente faz uns ajustes finos ali, entendeu? Geralmente a gente tem feito assim. Eu tenho clientes que, por exemplo, que eles têm o monitor, a gente passa o perfil dos papéis para eles, ele tem um monitor calibrado e ele já manda, já conhece o papel. Tem isso também, dependendo do papel, ele já sabe o que ele vai... onde que ele tem que forçar mais, forçar menos, entendeu? Então tudo é prática. Você vai, com o tempo, você vai adquirindo na prática e vai caminhando dentro disso aí. Mas eu acho que a melhor experiência é o cara levar lá. Sim. Eu já fiz impressão com outro, estou falando por experiência. Eu uso monitor IPS, calibro, faço tudo. Só que na hora da impressão, e eu tenho os perfis de cor do papel que sua impressora usa, e da impressora sua também, que eu conheço. Mas eu gosto, quando eu vou imprimir, eu levo lá. Porque ele está habituado, todo dia ele vê o resultado. Às vezes o que eu estou vendo na tela, ele fala assim, mas lá no papel eu acho que, né, já aconteceu isso. E dependendo da situação, eu ainda vou fazer uma prova ainda. Ainda tem? Dependendo da situação, a gente faz uma provinha ainda. Entendeu? Não, peraí, vamos fazer uma provinha aqui para ver como é que tá. E aí, porque é impressionante mesmo, porque olha só, o monitor, ele tem um gama, eu já ia falar disso, ele tem uma resposta às cores diferente do papel. Então, às vezes, você olha a imagem na tela, aí na hora que você imprime, você fala, caramba, isso não estava aparecendo. Parecia um detalhe de fundo lá, um negócio, entendeu? Então, às vezes é importante até fazer essa prova para você ver realmente o que está acontecendo e fazer os ajustes que tem que ser feitos. Existe uma coisa que é importante falar na resolução da impressão, que é esse termo aí, esse dithering. O que é isso? Não sei se vocês já observaram que quando você fala de resolução de impressão, as impressoras falam de 1400 dpi, 2400 dpi, né? Aí você fala, peraí, pô, como é que é isso? Se 300 dpi é a resolução, uma resolução ótima, por que a impressora trabalha com 1400, 2400? Porque, na verdade, essa resolução que a impressora, existe um processo na impressora chamado esse dithering, que é o seguinte, ele pega cada pixel, ele desdobra aquilo em 3.
em 3 cores. Cada pixel é formado por R, G e B. Entendeu? Então, cada canalzinho desse aqui é que tem 300 pixels. Então, ela faz, isso faz com que, isso é que faz com que a imagem, na hora que você imprime a imagem, ela fique com essa aparência. Então, aquela questão, não existe, a impressora não imprime em 1400 dpi. É que, na verdade, a decomposição dessas 3 cores, na hora de fazer a gota lá, né, picolitros, né, um jato de tinta é 0, acho que na HP é 0,2 picolitros, quer dizer, pico é 10 elevado a menos 12. Então, seria 0,00011,02 litros. Então é uma gotinha minúscula, entendeu? Então, quando vocês virem isso, não é que estão tentando enganar vocês, não, é porque na verdade nesse processo, então essa resolução ela é desdobrada. Mas é importante, quem quiser pesquisar sobre isso depois, é interessante conhecer. Que é o processo que passa, que na hora da impressora definir a resolução de impressão. E aí nós temos ampla gama de cores, profundas e vibrantes, que você consegue através da combinação de papéis. Vamos começar. Você começa na combinação do tratamento de imagem que você faz, aí tem os papéis que você usa, a tinta que você usa na impressão fine art, que são tintas de pigmento mineral, né? E aí você tem essas cores vibrantes. Olha a diferença, gente. Brutal. É muito grande a diferença, entendeu? Aí, quando a gente falou de cores profundas e vibrantes, aí nós vamos entrar nas cores, né? Que fotografia é cor, mesmo no preto e branco é cor, né? Então, quando a gente fala em cor, nós temos 3 pontos. Nós vamos falar de modelos de cor, vamos falar de gamut e vamos falar de espaço de cor. Modelos de cor. Esse modelo de cor é o CLEB. Esse é o, vamos dizer assim, é a referência. É um modelo de cor que engloba todo o espectro de cor que o olho humano consegue enxergar. Então, esse modelo de cor, ele é a referência nossa. Então é o nosso padrão, ok? Depois a gente vai voltar a falar nele. Aí nós temos, modelo de cor, nós temos o RGB, que é o que a gente chama de modelo aditivo, que é o modelo usado o quê? Nas telas. Então, televisão, laptop, computador, o smartphone, ele usa esse modelo. Então, as cores, elas são conseguidas através da adição de cores, da combinação, luz. Então, você tem a luz emitindo e vai fazendo as combinações. Por exemplo, você tem os canais R, G e B, né? Vermelho, azul e verde. Quando você joga as 3 cores na mesma intensidade, você consegue o branco. E aí você vai fazendo as variações. E esse a gente chama de modelo aditivo. E temos um modelo subtrativo, que é o CMYK, que é o ciano, magenta, o amarelo e o preto. Esse modelo é um modelo que quando você usa para imprimir. Então, o que acontece? Na verdade, ele trabalha com a subtração, em vez de adição. Então, aí você fala, mas por que tem uma 4ª tinta ali? Porque a combinação dos 3 juntos não dá o preto perfeito. Quando você tira os 3 juntos, não dá o preto perfeito. Então eles adicionaram esse K que é de black, que é o preto. Então no CMYK, quando você precisa do preto, não é uma combinação, ele vai lá e imprime o preto mesmo. Essa é a impressão que se usa em revistas, jornais, é o CMYK, entendeu? Esse aditivo. Esse aditivo. Na impressora Fine Art, a gente usa o RGB. Depois eu vou mostrar para vocês, eu não sei se eu trouxe,
o modelo. O CMYK, ele é um modelo que ele tem um gamut menor do que o RGB. O que é gamut? É a quantidade de cores que um dispositivo pode detectar, descrever e reproduzir. Então, quando eu falo que um determinado espaço de cor ou modelo de cor ele tem um gamut maior, ele é capaz de reproduzir mais cores. Então, o monitor tem gamut. Essa televisão tem um gamut, que é a faixa do espectro de cor que ela consegue reproduzir. Alguma coisa, se eu mandar uma informação para ela que está fora do gamut dela, para ela não vai fazer diferença nenhuma. Então, para nós trabalhamos com imagem, dispositivos, quanto maior o gamut, melhor. Mesmo que a nossa visão, a gente tem um espectro de visão limitado. Mas mesmo assim, quanto mais gamut a gente for oferecido para a nossa visão, melhor. Por quê? Porque o nosso cérebro ele consegue perceber essa diferença. Então, às vezes, aquela imagem que você vê vibrante, aquela coisa assim, não é simplesmente só pelo que você está conseguindo ver, mas é o impacto daquilo que você não está conseguindo ver dentro daquela imagem. Entendeu? Então, sempre pense nisso. Quanto mais informação de cor você puder mandar para uma impressora fine art, melhor. Esse que é o recado. Então a gente vai ver, depois vamos tentar qual que é o melhor espaço de cor para a gente trabalhar. A gente vai ver qual que é o melhor espaço de cor. Então, para a impressora fine art, quanto mais informação você mandar para ela de cor, melhor. Entendeu? Guardem isso. Então, vocês entenderam? O gamut é isso. É a quantidade de cores que um equipamento pode reproduzir, entendeu? Pode detectar, ou pode, por exemplo, um sensor. A câmera, o sensor da câmera ele tem um gamut também. Então, isso aí, vamos pensar assim, quando você clica a imagem, aí você vai tratar, você vai imprimir, tudo isso você está trabalhando com vários gamuts. Aí tem, por exemplo, você trabalha com um monitor, você não trabalha esses monitores. Eu gosto muito dos monitores da Dell, da linha U, os IPS, que tem um gamut muito bom, tem um custo-benefício legal. Então, por exemplo, se você trata uma imagem num monitor que tem um gamut X e trabalha com que tem um gamut menor, isso vai influenciar no tratamento da sua imagem. Naquele que é maior, você vai conseguir ver cores que no outro você não vai ver. Entendeu? Então, tudo isso influencia na qualidade final do seu trabalho impresso. Então, eu já falei do modelo desse CIELAB, né, que é o modelo padrão usado para comparação de gamuts. Vou conseguir representar todo o espectro de cores visíveis do olho humano. Aí, a gente vai falar dos espaços de cor. Aí nós estamos falando já dentro do RGB, dentro do modelo RGB, que é o que a gente trabalha, a gente vai falar dos espaços de cor. Então, a gente tem um espaço sRGB, ok? A gente tem um espaço Adobe RGB. Na sua câmera, numa SLR, você já consegue selecionar. Ela te dá essas duas condições. Ela vai te oferecer o sRGB ou o Adobe RGB. Isso aqui só vai fazer diferença se você fotografar em JPEG. Só faz diferença se você fotografar em JPEG. Se você fotografar em RAW, isso aqui não faz diferença nenhuma. Depois eu vou explicar por quê. Então, para quem fotografa em JPEG, recomendo sempre usar o Adobe, que é um espaço de cor que tem um gamut maior do que o sRGB. Mas o espaço de cor que a gente usa, eu uso, é o Profoto RGB. Esse espaço de cor, ele é muito maior do que os dois. Muito maior. E aí eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem ideia do que a gente está falando. Esse é um programa. Olha, mas não foi para lá, como é que faz para ir para lá agora? Só se arrastar. Ah, tá, Só uma tá com...
cor. É, aqui, ó. Esse é um programa que você trabalha com gerenciamento de perfil, você corrige perfil, você faz análise de perfil. É um programa fantástico. Então, olha só. Aqui, ó, o perfil de cor, ele trabalha com em três dimensões. Você tem um eixo que vai do amarelo ao azul, tá aqui, né? Você tem um outro eixo que vai aqui do magenta até esse azul claro ou verde, e aqui você tem a luminância. Esse eixo aqui é que mostra, quanto mais para baixo aqui, a cor ela está mais escura, quanto mais para cima essa cor está mais clara. Então, esse modelo que eu estou mostrando aqui é o modelo sRGB, é a resposta do modelo sRGB. Agora, eu vou mostrar o Adobe. Aí, feio. Aí eu vou mostrar o Adobe RGB. Só que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Olha só. Aí eu deixei ele sólido. Você está vendo que ele cobriu totalmente o sRGB? Então quer dizer o quê? Que o sRGB está dentro dele, quer dizer que ele é maior que o sRGB, né? Quer ver? Deixa eu... Então aqui, ó, o Adobe, o sRGB, olha só. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer o Adobe, vou deixar o Adobe Frame e vou botar o sRGB em ponto, só para você ter uma ideia. Olha lá, ó. Olha agora está dando para você ver claramente, ó. O sRGB está em pontos e o Adobe está em linhas. Olha só. Olha como é que no verde aqui, quer ver? Você vê alguns pontos. Olha aqui, olha como é que no verde o Adobe RGB, ele responde muito mais, ó. Ele vai muito mais além, tá vendo? Ó, no azul, eles são praticamente idênticos, tá vendo? Então aqui nessa faixa aqui que você perde muito, ó. Aqui que você perde muito, ó. Como é que o Adobe RGB é muito maior. Agora, Só familiar. olha o Profoto. Vou botar ele, vou colocar ele flat. Olha o tamanho, olha isso. É o iate do Lula e o iate do... Olha só. Esse é o Profoto Pequena RGB. diferença. Então, assim, se eu posso trabalhar com isso aqui, mandando muita informação para a impressora, para que eu vou trabalhar? Aí você fala assim, mas o papel não vai conseguir reproduzir isso, não vai. Mas não vai atrapalhar, muito pelo contrário, vai ajudar. Entendeu? Então, quando você for fazer a transição do Lightroom ou do Camera Raw para o Photoshop, para fazer o fechamento, é aí que você escolhe. Você escolhe qual profundidade de cor que você trabalhar, se é 8 ou 16 bits, e com qual espaço de cor que você quer trabalhar também. Isso depois, lá no Photoshop, você pode alterar. Lá você pode mudar, converter, você pode fazer o que você quiser. Mas ali você já faz essa transição, já faz essa exportação usando o Profoto. Eu recomendo. Eu só faço Profoto RGB. Poxa, eu estou fazendo uma foto em preto e branco. Aí não faz sentido você trabalhar com 16 bits e com Profoto numa foto em preto e branco, né? Mas só que é o seguinte, aí é uma outra coisa que eu faço. Eu nunca gero uma foto em preto e branco no nativo da câmera. Eu fotografo sempre em cor e sempre faço a primeira exportação no arquivo cor. Depois eu converto em preto e branco. Sempre tem o meu arquivo original em cor. Então, Sempre em RAW, né? sempre em RAW.
Eu sempre em RAW. Então eu guardo, tenho todos os arquivos originais em RAW e tenho os meus arquivos em TIFF. Então, isso requer o quê? Requer HD. Mas hoje, se você for analisar, armazenar informação hoje é barato. HD hoje não é uma coisa que seja tão cara assim. Ainda mais quem tem oportunidade de comprar fora. Né? Hoje o preço do HD está excelente. Então eu teria que salvar o quê? TIFF, 16 bits, Profoto. Profoto. Isso aí. Eu recomendo isso. São essas três. São essas três. Para impressão. Para impressão. Se for para tela, é melhor você deixar no SRGB. Se for para tela. Mas o Profoto na tela, você consegue simular isso. Na tela, se você está em Profoto e vai para essa. O que acontece? Você sair de um espaço de cor que tem um gancho maior para o menor, é tranquilo. Agora você não consegue criar cor. Por exemplo, eu estou no sRGB, aí eu quero ir para o Profoto, não tem cor para ele reproduzir. Agora você consegue sair do Profoto ou do Adobe para o sRGB, ou do Profoto para o Adobe, porque você está vindo de um espaço maior para um espaço menor. Agora, ao contrário, eu teria que criar cor. E não tem como criar cor onde não tem mais informação. Entendeu? Então essa que é a ideia. Eu recomendo isso por quê? Porque eu te falo, meu trabalho, eu penso sempre, quando eu fotografo, eu penso sempre em reproduzir coisas grandes, entendeu? Em reprodução fine art. Então, essa é a minha linha de trabalho e eu vivo disso. Agora, eu recomendo a todo mundo fazer isso também. Por quê? Porque você está no melhor. Depois, se você não precisar desse melhor, na hora de imprimir, joga para 8 bits, depois você tentou a imagem, joga para 8 bits, não tem problema. Fecha o arquivo, manda a impressão. Entendeu? Mas quer mandar em JPEG, você tem que guardar no TIFF, manda em JPEG. O arquivo vai menorzinho. Você não vai perder qualidade por causa disso. Entendeu? Então é isso. Esse programa aqui, ele é muito interessante também, que a gente usa para, por exemplo, eu quero saber se determinada imagem, se eu pegar um arquivo JPEG e jogar aqui, ele vai me mostrar o espectro de cor dessa imagem. E aí eu jogo o perfil do papel que eu quero usar, aí ele me mostra onde que eu estou tendo perda. Ele me mostra qual o melhor papel para aquela imagem, entendeu? Isso é muito, esse programa é fantástico, cara. E você consegue fazer isso de certa forma no Photoshop também, usando aquele soft proofing, não sei se já usaram, que você usa lá para fazer essa simulação também, mas ele só mostra ele mostra a área que você vai ter perda. Aqui eu consigo ver a área e a intensidade da perda. Porque aqui eu tenho um 3D, eu tenho um gráfico 3D que me mostra tudo isso. Então, deu para entender essa diferença? Viu como é que o Profoto, você manda muita informação. Então, quanto mais informação você conseguir mandar para a impressora, melhor. E aí, com isso, na impressão fine art, toda essa combinação que eu falei, de cores, de papel, da tinta, né? E esse cuidado que a gente tem, trabalhar com gerenciamento de cores, a gente vai ver mais na frente aqui, com todo esse fluxo de trabalho bem controlado, você tem fidelidade das cores com o original. Então é aquilo. O que é o original? Aí entra a questão do seguinte: você tem um arquivo, você tem um monitor calibrado. Para nós, quando o cliente leva um arquivo, eu abro o meu monitor, o original para mim é o que está na tela do computador. Certo? Agora, por exemplo, se eu vou fazer 20, vou reproduzir 20, vou fazer uma série de 20 dessa imagem aqui. Ok? Aí geralmente o que eu faço? Eu vou fazer a primeira, vou chamar de PA, prova do artista. E ela vai ser minha referência. Vou guardar, lá, vai ficar guardadinha. E aí toda vez que eu fizer uma reprodução, eu vou pegar a reprodução e colocar do lado. Opa, não, o azul não bateu não. Aí a gente vai fazer as correções. Então, isso é muito comum. Isso é muito comum no Fine Art você fazer. E é muito usado também quando o pessoal faz reprodução de gravuras no método de serigrafia. Eu trabalho com esse tipo de gravura na loja, e eu tenho muita coisa lá que é PA, que é prova do artista, que é aquela primeira prova que o cara fez, que serve de referência para ele fazer a série de 100, 200, 20. Então, essa preocupação você tem que ter também. Por quê?
Porque o trabalho fine art, quando você faz uma série assinada, primeiro, você está se comprometendo, vou fazer 20, vou fazer 10. Você já está colocando o quê? Você está chancelando que você não vai fazer mais do que isso. Então o seu cliente, aquela pessoa que vai comprar, ele tem que acreditar em você, tem que confiar que você não vai fazer. Ah, mas eu posso fazer. Mas aí é um risco que você está correndo. Eu, por exemplo, as minhas fotos eu não faço mais do que 10. Para todo cliente meu eu falo, eu não faço mais do que 10. É uma série baixa, para fine art é baixa, mas foi uma opção que eu fiz. Então, quando você faz isso, você garante que a primeira e a última vão estar exatamente iguais. Entendeu? Então tudo isso tem um valor no mercado. Então, quando eu falo que a fine art é a palavra da moda, é a palavra da moda, mas infelizmente nem todo mundo conhece esse conceito e aplica esse conceito. Então a coisa ficou meio que ficou solta, sabe? Então ficou meio pejorado, porque eu fotografia fine art. E não é. Por exemplo, para ser considerado fine art, primeira coisa, tinta de pigmento mineral. Segunda coisa, papéis livres de ácido, que são os papéis de algodão, ou de fibra de bambu, ou de cana de açúcar. Alfa-celulose não é fine art, mesmo que eu aplique a tinta de pigmento mineral. O canvas 100% algodão, isso não é. O canvas 100% algodão é uma impressão maravilhosa, mas não é fine art. Eu explico para o meu cliente. Durabilidade superior a 100 anos também, né? Exatamente. Esse papel aqui, se ele for corretamente mantido em relação a não pegar luz UV direta, não pegar alta umidade, entendeu? Ele pode chegar a 200 anos. Sem amarelar e sem desbotar. Isso quer dizer que daqui a 200 anos você vai ver essa foto exatamente do que ela está aqui. E isso é testado, laboratórios, tem todo um processo, entendeu? O canvas, ele não passa por esse processo. Entendeu? Mas eles garantem pelo menos de 30 a 40 anos. Um canvas 100% algodão, um canvas da Canson, da Hanemil. Mas eu não posso falar que ele é fine art. Né? Um papel, um pérola, um papel de alfa-celulose, um papel que tem 80% de algodão e 20% de alfa-celulose, eu não posso falar que é fine art. Um papel que tem branqueador óptico, geralmente os papéis fine art, eles vêm lá com o selinho não free, acid free, no optical brightness, quer dizer, não tem branqueador óptico. É um produto químico que eles aplicam para branquear o papel, mas só que ele com o tempo acontece, o papel amarela. Então tudo isso é importante porque para que esse conceito ele seja valorizado e para que o trabalho final seja valorizado, é importante que as pessoas entendam isso. Assim ele fala assim, fine art, estou fazendo fine art. Aí entra a questão da montagem. O que adianta você faz uma impressão fine art no papel de algodão, aí você vai, mete uma cola em cima do Eucatex lá e pum! Desperdício de dinheiro. Tem que fazer o Eucatex, entendeu? Acho que o vidro também tem que quebrar tantos por cento de UV, não é isso? Não, isso até que não. É muito, porque olha só, o vidro museológico ele é muito caro. Um vidro, eu na verdade, eu só vi vidro museológico em museu. Porque aqui eu fiz uma cotação há um tempo atrás, saía R$ 1.500 um metro quadrado, para mim. Para mim. Para eu repassar para o cliente. Aí imagina um menino vai lá e, na hora de cortar, quebra um vidro desse. A doméstica joga vídeo. Entendeu? Então assim, eu sim, um cliente abre melhor, quero, beleza, olha só, você vai querer, beleza, o risco é seu, o preço vai ser esse, agora eu não garanto, porque não tem como, cara, é muito caro.
Entendeu? Mas esses cuidados que eu estou falando de montagem, de você preservar a obra na hora da montagem é essencial. E nós, como montadores, como nós que fazemos o serviço, é muito importante que para o nosso cliente fique bem claro. Eu faço questão de falar isso. Porque lá na frente ele vai dizer, poxa, você me vendeu isso aqui como não? Eu não te vendi. Eu tenho certeza que eu falei para você que não era fine art. E isso tem que ficar muito claro. Agora, não quer dizer que uma impressão num papel de alfa-celulose, ela não seja uma bela impressão. É uma bela impressão. Só que não tem a durabilidade. Você não pode garantir essa durabilidade, essa longevidade que você garante no papel de algodão. Entendeu? Mas é uma impressão de excelente qualidade. Se você comparar com isso aqui... Isso é fotografia. Hã? Isso é para fotografia. Isso aqui é impressão angular. Então, assim, vale a pena. Eu acho que quem tem interesse em se aprofundar e conhecer, vale a pena. Visita a gente lá, visita a loja, você vai ver, a gente tem muita coisa exposta, tem muito material que dá para você ver, sacar, ver a diferença. Entendeu? Então, tem muitas mídias e muitas opções. Então, você tem, nessa questão da impressão fine art, você tem essa fidelidade de cores e você trabalha com gerenciamento de cor. Que é aquilo que a gente estava falando. Aí nós vamos falar dos perfis ICC, né? A tecnologia de impressão, que é a parte do equipamento em si, né, que são equipamentos super sofisticados, equipamentos modernos. Então, graças a essa evolução tecnológica e a ideia, eu fui para a Fotoquina, aquela feira de fotografia na Alemanha em 2014, e depois eu visitei a Hanemil, que é um fabricante de papel alemão. E eu conheci o cara, a Luciana, que é a brasileira que trabalha na Hanemil, ela me apresentou o cara que teve a ideia que a Hanemil fabricava os papéis fine de belas artes, aqueles papéis que o pessoal usa para pintar, né, toda aquela linha de papéis da Hanemil, eles fabricavam para as pessoas usarem, para fazer acrílica, para fazer, acho que até óleos, o papel faz também, né? Tudo mais, aquarela, né? E aí esse cara, quando começou a se desenvolver a tecnologia das impressoras, esse cara teve a ideia de criar uma película que você aplicaria sobre o papel para ele receber a impressão no jato de tinta. Olha só, cara, que sacada. Foi esse cara da Hanemil que criou isso. Ela me apresentou esse cara, é o diretor da Hanemil hoje e tal. Então, a tecnologia que propiciou isso, depois as outras empresas seguiram. A Canson, hoje você tem dezenas aí de fabricantes de papéis nessa linha de fine art. Mas esse cara foi o que teve a primeira sacada de pegar aquele papel usado para pintura mesmo, aplicar o coating que a gente chama e poder usar para impressão já de tinta. Para nós, por exemplo, que somos leigos, como diferenciar um bom papel para aceitar uma impressão desse calibre? Olha só, para você que é leigo, eu digo que você tem que estudar, você tem que conhecer o papel. O que acontece? Eu indico o papel pela imagem. Primeiro, eu olho a imagem e às vezes quando eu estou fotografando, cara, eu estou enquadrando aqui, eu já estou na cabeça em que papel que eu vou fazer, você acredita? Já estou vendo ali, pensando, isso aqui no câmera vai ficar, isso num barita vai ficar lindo. Aí é a questão do orçamento. Então, por exemplo, para vocês, a recomendação é o seguinte: se você tem interesse em conhecer isso, é estudar. E a gente consegue provas de cada tipo? Você consegue amostras, tudo. Se você quiser, lá na loja a gente tem tudo isso. Então, e aí você tem que pesquisar. Porque aí vai depender, por exemplo, tem um papel para um preto e branco. Se você tem um preto profundo, tem um papel que tem um demax maior, os papéis de brilho, os papéis que tem um coat mais próximo do fotográfico, eles têm um preto profundo denso, o algodão, ele é bonito e tudo, mas se você vê um barito, se você vê um pérola, ou se você vê um high gloss, putz, é outra coisa, está entendendo? Então, e tem tudo a questão pessoal. Tem um cara que não gosta do papel de brilho. Por exemplo, quando a gente começou a fazer papel de brilho para cá, para Vitória,
existia aquela conotação que papel de brilho não era para profissional. Então, fotógrafo profissional não usava papel brilho, só usava o fosco. Porque, na verdade é um semi-brilho. O fosco fotográfico para nós é um semi-brilho. E aí nós trouxemos o primeiro rolo do high gloss, do gloss. Aí Tadeu, né? Torceu o nariz. Aí eu fiz uma prova, cara. Fiz uma prova com a imagem dele, um reflexo. Cara, o Tadeu hoje tem print de gloss. Então, você entendeu? Essas coisas tem que quebrar esses paradigmas, mostrar. O cara tem que ver a qualidade do material. Então, e a qualidade? Você só vai testar isso o quê? Fazendo. A gente, no nosso dia a dia, a gente tem como testar, faz aqui, faz ali. Por exemplo, esses 2 quadros que eu entreguei a semana passada, eu tinha colocado para fazer no papel fosco. Aí o me ligou, putz, cara, esse preto aqui, cara, vamos fazer no pérola. Na hora que você jogar isso aqui no pérola, vai dar um. Eu falei, vai, faz. E foi na hora que colocou, bicho. Ficou um negócio de doido. Você imagina um quadro todo preto, todo, 99% do quadro é preto. Mas ficou um negócio assim, de doido. Ficou um negócio assim, pô, ficou lindo, cara. Entendeu? Então é essa sensibilidade, e isso vem com conhecimento. Ah, você acha, cara, isso aqui eu acho melhor fazer no Canvas, isso aqui, entendeu? E tem a questão do orçamento, né? Porque nós estamos falando aí de diferença de preços. Isso aqui, por exemplo. R$2. R$2. R$30. Então, dependendo do seu orçamento, da sua aplicação, você vai fazer uma aula de formatura, não fazer, não tem como, cara, fazer. Agora você tem um quadro, você tem aquela foto que você fez do pôr do sol, aquela foto linda, você não vai fazer uma tão cedo igual, você quer botar na sua sala. Se for para a esposa, aquele lá, se for para a sogra, Então, entendeu? A gente trabalha com isso, a gente trabalha com essa questão do cada um sabe aonde que aperta, entendeu? Eu comecei, como que me levou para o Fine Art? Eu comecei a fotografar em 2006, aí fui lá na Fotoplan, lá na Rua 7. Isso. Quando eu fiz isso aí. Foi quando a gente ia fazer aquela exposição lá do Clube da Foto, aquela primeira lá. Eu fui levar umas fotos lá para revelar. Aí tinha uma tela em Canvas, um cachorro, um São Bernardo assim. Eu perguntei pro cara, o que é isso aqui, cara? Ele, isso aí é uma impressão em Canvas. Tal. Eu falei, cara, que legal. Aí cheguei no escritório, digitei lá Canvas, bicho, eu caí nesse mundo Fine Art. Aí descobri esse negócio de Fine Art. Aí falei pra ela, olha, eu vou comprar uma impressora, né? Vou comprar uma impressora, cara, dessa aqui. Você é doido! Impressora? Você é maluco! Tamanho da sala? Eu falei, não, eu vou comprar. Eu falei, ó, se não der certo, pelo menos as minhas fotos vão ficar boas. E aí foi comigo, olha, estava comigo em São Paulo, Roger e Anderson, quando eu comprei a impressora lá. Tudo começo, né? Vamos no começo, até entendeu? 2008. Até como é que é o nome daquele menino lá? O Everton Rosa estava lá. Isso. Então, assim, foi assim, cara. E aí, fui descobrindo isso, comecei a estudar, me envolver e a coisa tá aí, entendeu? Mas é um mundo fascinante, cara. É um mundo fascinante, sinceramente. Trabalhei muito com impressão nos Estados Unidos, mas não era sistema de impressão, em vinil, para carros, as coisas? É. Mas o próprio equipamento da Holland que imprimia o vinil, imprimia o Canvas. Uhum. Pois é, mas aí era solvente, né? Sim. Pois é, que aí é uma outra, entendeu? É uma outra linha, que não é o pigmento mineral. Aí, mas aquele Canvas do solvente, ele é diferente, porque ele não é 100% algodão. Eu sei. Ele é mais tipo poliéster, ele é mais plástico. Pois é, foi aí que eu tive os primeiros contatos com a linha da Estilos Foto da Epson. E do material da Epson também. Que foi a primeira que lançou. Aí depois a HP entrou e a Canon também entrou. Né? Então eu hoje, por exemplo, a gente trabalha com HP, para mim a melhor qualidade é da HP, só que a HP descontinuou
A HP não produz mais os equipamentos da linha Z. E quando eu estive na Alemanha, na Hanemil, justamente isso, a gente estava, foi antes da crise, a gente estava querendo trocar a impressora, eu já tinha feito testes, eu já tinha HP, tinha feito os testes na Epson, numa feira, só que o cara rodou os testes sem perfil, sem nada, ficou uma porcaria. Aí eu fui para esse laboratório da Hanemil e lá eu testei. Os mesmos arquivos que eu imprimi na Z, eu imprimi na Epson e na Canon. Né, lá dentro do laboratório da HP, da Hanemil. E aí a gente optou, hoje se a gente for trocar a impressora, a gente vai comprar a Canon. Porque ela não é igual a HP, mas como não tem a HP mais, eu considero ela melhor que a Epson. São quantas cores essa impressora? A HP, eu trabalho com 12 cartuchos, sendo que um cartucho é do verniz, então são 11 cores. A Epson trabalha acho, com 9 cores e a Canon com 11. Mas se repete cor não, né? Não, não repete cor, exatamente. Tem, assim, você tem cores, você tem cartuchos de... Eu tenho o matte black, que é o preto fosco, eu tenho o preto fotográfico e eu tenho o grey e o light grey. Então nessa escala de cinza, você praticamente, imagina, você tem 4 cartuchos aí só para reproduzir cinza e preto. E aí você tem o amarelo, você tem o verde, você tem o azul, e a gente tem 2 impressoras. Nós temos a 3100 que tem o vermelho e nós temos a 3200 que tem o vermelho cromático. O vermelho que eles deram uma incrementada, o vermelho dela ficou fantástico. Então, o que acontece? Você tem muito menos mistura de cor do que uma impressora de 9 cores ou de 8 cores. E com isso, então, você tem um ganho nessa questão da fidelidade, tudo é muito em função disso. Né? Cara, é um negócio assim, é viajante o negócio, entendeu? Então, essa qualidade da tinta do papel, a gente só trabalha com material original, a gente não trabalha com tinta que não seja original da HP. Hoje a gente tem um problema sério, eu estou tentando trazer tinta dos Estados Unidos, porque a tinta aqui está muito cara e você não consegue. Como a HP descontinuou, entendeu? Então, assim, a gente tá difícil, cara. Tem hora que tá complicado trabalhar. Está sofrendo muito com isso. Mas a gente vai ter que partir para uma impressora, uma Canon, não vai ter jeito. Então, como é que funciona o gerenciamento de cor? O gerenciamento de cor, na verdade, o que acontece? Você precisa garantir que o que vai sair no papel é realmente aquilo que você quer. Que você quer. E o que você quer, para nós, é o quê? Se eu tenho um monitor que está calibrado com a minha impressora, então o que sai no papel tem que estar igual ao que eu estou vendo no monitor. E para isso, existe o quê? Você trabalha com esse gerenciamento de cor, você trabalha com os perfis. A gente chama de perfil ICC. Então, por exemplo, para cada papel, eu gero um perfil. O que é o perfil? Vamos pensar assim, eu tenho aquele modelo de cor, que é um Cielab, ele é o padrão, certo? Então, ele é a minha referência. Todo dispositivo, ele tem o seu perfil próprio. Por exemplo, se eu pegar 5 câmeras 5D Mark III, fizer o mesmo setup nelas, fizer a mesma foto, na mesma luz, tudo, cada uma vai dar uma resposta diferente. Se eu pegar aquela imagem e jogar naquele programinha no 3D, cada uma vai dar uma resposta diferente. Por quê? Porque na construção do sensor, você não consegue replicar a dopagem do silício, aquilo tudo, de forma que seja idêntico. Então, você precisa, quando você trabalha com um perfil, é justamente para você fazer o quê? Para você alinhar esses desvios. Então, o que acontece? Por exemplo, fotografei, peguei a imagem, tratei, coloquei lá. E aí, o que a gente trabalha com perfil? Você trabalha com um aparelho que chama espectrofotômetro. Que é o quê? Que é um aparelho que mede cor. Ok? Então, como que você faz? Primeiro, eu vou calibrar a minha impressora. Então,
a HP ela já tem esse espectrofotômetro embutido nela. Então, eu entro lá no processo de calibração. Primeiro que ela vai imprimir um target de cores. Ela imprime aquele target de cores. Não sei se vocês já viram uma coisa, tipo aquele padrão de código de barra que aparecia na televisão antigamente. Então, ela imprime um target cheio de cores. E aquilo ali já tem o quê? Aquilo ali, ele teoricamente é um padrão CE-Lab, então seria o padrão de referência. Só que quando eu coloco no papel, o papel tem uma resposta de cor, ok? Aí eu imprimo aquilo, volto com ele para a impressora e aí o espectrofotômetro vem fazendo a leitura. Então ele vai fazer o quê? Poxa, esse vermelho aqui era, sei lá, 125 no padrão, aqui está dando 127. Aí ele vai lá e joga lá, ó, esse papel aqui no perfil eu tenho que compensar 2. Entendeu? Então ele vai fazer isso para cada cor e gera um perfil daquele papel. Quando eu seleciono a imagem, tal, eu quero imprimir no RAG Photographic 310. Aí eu carrego na impressora, digo lá qual o papel e tudo. Aí eu vou na impressora e escolho o papel. Quando eu escolho o papel, a impressora já identifica aquele perfil daquele papel e já faz as correções. Então ela vai fazendo, o perfil nada mais é um arquivo onde ele faz a compensação em relação ao padrão e aí você tem um dispositivo de entrada e você tem um dispositivo de saída. O perfil ele vai fazer com que as respostas desses dispositivos sejam dentro do padrão. Então, isso que é trabalhar com gerenciamento de cor. É você saber exatamente, falar para a impressora, eu vou imprimir no papel tal. E o interessante do Photoshop é que a gente consegue fazer o que a gente chama de soft proofing. Se você vai lá na aba de View, visualizar, e aí você faz o soft proof, que é o que? Você seleciona qual o perfil de cor que você quer ver, que você quer emular, aí depois você volta lá, aí tem o Gamut View, aí você aperta aquele Gamut, ele mostra o que da sua imagem não vai sair naquele papel, fica cinza, onde vai dar perda. Não mostra a quantidade de perda, mas mostra pelo menos onde você vai ter problema. Isso é legal de fazer. A gente é fantástico, cara. E aí você vê onde vai dar perda. Então ajuda você a selecionar, se você tem os perfis dos papéis, na internet você baixa a maioria dos perfis. Só que é recomendado que o perfil, eu não uso o perfil na internet, é recomendado eu fazer o perfil assim que chega o rolo do papel. Fazer o perfil daquele papel que chegou para mim. Você não baixa o perfil do site do fabricante? Pode baixar, mas a gente faz o perfil do papel quando ele chega. É mais garantido. Você faz sua própria prova ali. Isso. Com HP hoje você faz isso. Depois você... Se eu não tivesse HP, quem não tem HP tem que fazer o quê? Tem que ter um espectrofotômetro, aí ele imprime o target, aí tem que ficar fazendo a leitura. Entendeu? Na mão ali, depois gera esse arquivo. O processo é um pouco mais complicado, mas dá para fazer também. Então, aí que entra a questão, né? A gente conversa com alguns printers de São Paulo, às vezes e tal, o pessoal que faz fine art. Pô, e aí, cara, como é que você faz gerenciamento de cor? Você trabalha com perfis? O cara, hã? Perfil? Que isso? O cara nem sabe, cara. O cara mexe para a impressora e ó. Mas é porque ali não é o dono que estava fazendo, né? Entendeu? Mas, então assim, tudo isso, cara, esse cuidado, sabe? Esse cuidado é fundamental se você quer realmente, fazer um trabalho que o cliente olha e gosta. Pô, a gente tem clientes exigentes pra caramba, você não tem ideia. O cara que tem olho, tem cliente que tem olho, o cara tem olho clínico, entendeu? Tem aquele que não tem olho, mas também é chato. Tem olho, mas é chato pra caramba. Então, o importante é você tem que passar essa segurança pro cara. E aí quando não chega, você fez o perfil, não deu certo, a gente vai pra prova. Porque a ideia do perfil é você não precisar fazer prova. Está tudo alinhadinho, tudo certo, porque olhou lá, tá beleza, mandou, saiu, mas às vezes não acontece assim. Tem cores, tem tons, rapaz, que são problemáticos, é impressionante. Alguns tons,
tal do Chama mais marrom. vermelho, né? O vermelho, depois que a gente tem a impressora com vermelho cromático, resolveu, mas quando o vermelho está muito saturado, é complicado, cara. Eu quando chego a imagem com vermelho, hoje mesmo eu mandei uma de vermelho lá, eu falei, entendeu? A gente fica até meio assim, porque o vermelho é complicado. Quando o sensor for as 3 cores, 100% das 3 cores, vai melhorar bastante daí, né? Ah, sim. O problema é o sensor, acho que não... Exatamente, tem mais verde, né? Então, olha só, gente. Aqui, quer ver? Aqui tem até uma explicação de como que faz essa correção. Aqui seria o valor, né? Aqui ó, seria o valor da cor, né? Verde, valor de entrada. Você pode ter, então 200, 150, você vê as diferenças de tonalidade do verde. Aí você tem a resposta. Ó. O mesmo 200, por exemplo, se os dispositivos 1 e 2 eles são idênticos, ó, você pode ter os 200 reproduzindo a mesma cor. Agora o 150, dependendo, pode dar uma diferença de um dispositivo para o outro. Então, a ideia do perfil é fazer com que, comparado com o padrão, você faça essa correção. Então, por exemplo, se no dispositivo, vamos dizer que esse dispositivo aqui, 150, esse é o dispositivo de entrada, ele está naquele tom ali, mas ou você precisa corrigir para aquele de lá, então aquilo que eu falei, o arquivo do perfil, ele vai dizer, ó, nesse valor aqui, você tem que acrescentar 2, você tem que diminuir 2, aí a impressora controla isso tudo, é um negócio bem interessante. Quando você fala acrescentar 2 ou diminuir 2, é a intensidade da cor, O valor da cor. É porque a cor ela é dada em número, né? De 0 a 255 a intensidade, né? Então, pode você ver aqui, ó, 50. 50 está bem É aquele escuro. tom. Então é isso aí. Então ele vai fazer essa correção para ajustar o tom para chegar na cor que foi que o espectrofotômetro leu. Entendeu? Aqui, ó, tem o histograma da câmera. Vou falar em impressora um pouco mais doméstica com a L800 de 6 cores. Se você mandar essas duas imagens aqui na sua impressora, duas imagens do seu computador para a sua impressora e para uma 6 cores, uma L800, que muito fotógrafo até usa para fazer teste, ela pode sair com essa cor aqui mais escurecida, que é o que aconteceu aqui. Aí como resolveria o problema? Porque você vai, em um HP, uma Canon, por exemplo, ela vai sair um pouco mais clara. Isso é que quem fez a tinta fez assim. Isso Ou então o perfil do papel foi usado. Aí a questão é o seguinte, aí nós vamos falar, aí vamos ter que fazer 3 impressoras, você vai ter 3 impressões com tonalidade diferente. Por exemplo, você está trabalhando com gerenciamento de cor? Não, estou pegando o que Então, está lá e mandando. se você não tem gerenciamento de cor, é isso aí. Agora, a partir do momento que você pegou, por exemplo, você tem essa impressora, você fala assim, eu vou fazer gerenciamento de cor. Aí você vai pegar um espectrofotômetro, você vai imprimir um target no papel que você vai imprimir, aí você vai gerar o perfil daquela impressora para aquele papel. Mas também vai ser difícil você conseguir ter essa discrepância nos fabricantes, tá? Quando a gente fala que o padrão já é aquele, porque eles fazem todos os testes para cor ser tela. Tipo, azul vai ser Isso. HP, é tão pouco que não vai ser visível. HP é um pouco mais clara, Canon é um pouco, não, Canon Epson normalmente escurece um pouco a imagem. Você pode, existe uma variação de impressora para impressora, com certeza, Mas acho que é de no padrão de fabricante impressão. para fabricante. Não, De fabricante para que existe. Isso aí eu vi claramente quando eu fiz os testes entre as 3, entendeu? Mas, o que acontece? O gerenciamento de cor, quando você trabalha no que a gente chama no loop fechado, que é com gerenciamento, isso aí você minimiza assim, você pode reduzir a 0 praticamente. Mas como eu falei, se você botar nesse computador celular para imprimir na sua impressora que fez essa aqui, colocar para fazer essa aqui e colocar uma jato de tinta 6 cores no Epson, por exemplo. Cada uma vai sair com Com as cores iguais? certeza, com certeza. Com certeza, se pegar uma impressora de 6 cores e pegar uma de 11 cores, vai dar uma diferença absurda. Porque você vai ter muito mais mistura de tinta para chegar em determinada cor. Mas não é nem qualidade, eu acho que escurecer a imagem que é o que aconteceu aqui. ó. Não, essa questão de escurecer a imagem eu posso compensar. Isso aqui, por exemplo, isso aqui eu posso compensar. Qual que é a diferença? Olha só, esse cara aqui, você leva o pendrive lá, fala assim, eu quero fazer essas impressões aqui. Ele coloca o pendrive lá, copia o arquivo para o HD e manda para a máquina. Eu não. Você chegou com o pendrive lá, senta aqui comigo. Eu abro o arquivo, Chico sabe, Chico já foi imprimir lá. Eu abro o arquivo com você, Chico, é isso aqui mesmo?
Ah, não, pô, isso aqui, ó, eu acho que a gente precisa, não achei que tá, entendeu? Então, essa que é a diferença. A gente trabalha como um antigo laboratorista, aquele cara que ia lá e ficava, entendeu? Não é simplesmente, porque isso aqui você, isso aqui, por exemplo, ele poderia, se ele tivesse sentado comigo e perguntado, de repente eu conseguiria melhorar um pouco, entendeu? Você vai ter que Então, configurar o teu monitor para estourar. essa questão de claro e escuro é uma coisa que dá para compensar. Agora, o que não dá para compensar é esse desvio de cor aqui, ó. O azul saiu roxo, entendeu? Então, são essas coisas. E tem essa questão, você tem uma impressora de 6 cores, e você pega uma impressora de 11 cores, é claro que você vai ter diferença. É impossível você conseguir fazer com uma de 6, dependendo da imagem. Aí que entra. Se eu tenho uma imagem que está trabalhando com uma variedade, agora eu tenho uma imagem que só tem cor primária, de repente uma de 6 cores vai me entender muito bem. Entendeu? Então tudo depende muito da imagem que você está trabalhando e tudo mais. Então, aqui, ó, aqui é o que eu expliquei. Você tem o espaço de cor aqui do monitor, né? Então isso entra num perfil de referência, que é quando você gera quando você faz passa o espectrofotômetro e gera um perfil ICC, e isso depois é traduzido na impressão. Então, esse gerenciamento de cor é que propicia isso, que você... Porque olha só, a resposta de cor do monitor é totalmente diferente da do papel. E tem uma coisa que é importante dizer para vocês, eu nunca vou ter no papel o mesmo contraste que eu tenho no monitor. Então, o olho da gente, a gente com o tempo, você começa a acostumar porque sempre a imagem do monitor vai estar mais viva. Mesmo no monitor, no painel IPS, que tem um contraste bem mais baixo, mesmo assim ele ainda tem um contraste mais alto do que o papel. Então, muitas vezes, quando você olha assim, essa imagem do monitor está sempre mais viva, você vê com uma cor. E no papel o contraste é menor. Mas o que você tem que atentar é o seguinte, são as tonalidades. Esquece luminância, entendeu? Então isso aí com o tempo você consegue se adaptar e você consegue enxergar claramente. Agora, desvio de cor não pode. Aonde está a estação de trabalho também influencia para caramba. Também a luz que você está trabalhando, sim, a luz que você está trabalhando, você trabalha com uma luz mais quente, com uma luz, entendeu? Com uma luz, aquela 6.000 Kelvin, aquela fluorescente ultravioleta, pô, vai ficar tudo azul. A diferença que tem aí é que você olha o monitor e ele está jogando a claridade. Isso. E o papel, você está jogando a claridade no papel. Isso aí. Se você olhar o monitor na claridade que você está olhando o papel, o monitor não vai te dar a resolução que você tem olhando ele no escuro. Não. E tem uma questão importante também, e faz a diferença muito grande na impressão fine art. Existe uma propriedade na tinta chamada metamerismo. Alguém já ouviu falar disso? O que é metamerismo? É uma propriedade que a tinta tem, ela muda de cor, muda de tonalidade dependendo da luz. Então, por exemplo, a tinta de pigmento mineral, se eu olhar nessa luz aqui, se eu for lá fora, praticamente não tem desvio. Agora, pega uma impressão solvente, pega uma impressão látex, olha aqui dentro e olha numa luz, a luz do dia, olha numa luz mais quente. Muda completamente. Então, o metamerismo aqui na tinta, no pigmento mineral, ele é praticamente zero. Praticamente não existe. Entendeu? Então isso é o que faz com que essa fidelidade de cor também seja atingida. Não é incomum de você ver uma fotografia onde você revelou que está de um jeito, e a mesma foto, quando você põe na sua parede em casa, é o tipo de luz que você está usando no ambiente. Tem uma influência, mas o metamerismo muda completamente. Você olha, você leva na luz da janela, o negócio mudou de cor, entendeu? Claro que essa luz, ela influencia um pouco. Mas aqui o metamerismo é muito baixo. O metamerismo da impressão do pigmento mineral é muito baixo. Então a gente tem essa diversidade de papéis que eu já falei com vocês, né? A gente tem, de um fabricante só, você tem mais de 15, 20 papéis diferentes. Então, com textura, você tem papel livre, tem papel com textura, você tem papel mais quente, papel mais frio. Aí você tem os papéis, aí mesmo nessa linha, não seja, a gente não chama de fine art, mas tem os papéis de alfa celulose, que são papéis muito bons também, tanto da Canson,
da Vanemir, da Inova, tem muitos fabricantes de papel. Então, assim, é uma diversidade, cara, é um mundo que você, se você entrar nele mesmo de cabeça, você vai ficar, é muita coisa. As pessoas ligam pra gente às vezes, eu queria fazer uma impressão, aí quanto custa? Aí, pô, imagina, sem saber a imagem, o cara tem, nada. Aí eu falo, meu amigo, olha só, eu trabalho com mais de 15 papéis diferentes. Eu te recomendo, você já fez Fine Art alguma vez? Não, então eu falo assim, vem aqui, cara. E você faz assim, vem aqui, dá um pulinho aqui que fica mais fácil do que eu tentar passar preço por telefone. Daí eu falo, eu tenho que custa de 250 até 600 reais o metro quadrado. Ai, tu não vou aí não. Deixa aqui mesmo. Você tem a possibilidade de imprimir, para nós, você pode, eu já fiz foto 3x4 Fine Art. Pequenininho, eu fiz foto para botar em monóculo. O cara tinha um projeto de botar no monóculo, a gente imprimiu, cara, pequenininho. Fica perfeito, cara. E eu tenho foto de 13 metros impressa. Uma foto só. Exatidão também das dimensões. Perfeito. Isso aí. Isso é um problema seríssimo. Não, isso aí não existe. Revelação. Isso aí não faz nada. Não dá foto cortada no Photoshop, não dá 1,5 mm, 2 mm. Não, isso aqui, se está o arquivo do jeito que foi, que você colocou, ele vai. O que acontece muitas vezes é que você monta várias impressões na mesma mídia, com resoluções diferentes, entendeu? Você bota um com 300 dpi e bota outro com 240, aí vai dar diferença. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. No início a gente penou muito por isso, colocava, foto mudou de tamanho, aí a resolução estava diferente. A gente não tem restrição de quantidade, só que a gente não tem ganho de escala, não é igual gráfico. Gráfico, quanto mais você faz, o preço unitário cai. A gente não, porque eu não tenho ganho de escala. O custo para fazer ou para fazer 100, o custo para mim é o mesmo. Eu trabalho com papel em rolo, às vezes, dependendo do tamanho, a gente tem melhor aproveitamento. A gente sempre trabalha com aproveitamento e tenta fazer sempre o melhor para o cliente. O melhor aproveitamento possível para otimizar o custo para ele. Durabilidade da impressão, né, que a gente já falou, isso aí é testado no laboratório, o laboratório Wilhelm, você tem lá, você pode chegar, digitar lá no site, digitar a impressora, o papel vai ter toda a descrição do teste, tudo, são muito criteriosos nisso para as impressoras Epson, HP, Canon, entendeu? Isso aí é muito levado a sério isso. Porque, vamos falar, você faz uma foto, uma impressão, você vende, daqui 10 anos o teu cliente fala, deu mofo, né, amarelou o papel, né? Então, eu acho que essa que é a diferença, né? Eu tô falando isso porque eu tenho fotos minhas impressas 10 anos atrás que eu estou jogando fora. A impressão que eu fiz na época não tinha essa qualidade também, que amarelou tudo, que deu fundo, né? E está lá no vidro, não pegou sol, ficou tudo guardadinho, não perdi. Né? Então, se eu tivesse investido numa impressão Fine Art, até hoje eu teria o material filé, prontinho. Existem ambientes que mesmo o algodão, por exemplo, se você tem um ambiente úmido demais, igual eu fiz um trabalho com um arquiteto, fizemos um quadro com algodão, usamos dobradiça, tudo, livro de aço e tudo, aí ele botou o quadro aqui, tinha um ar-condicionado, ficava o dia todo soprando direto. Aí ele ligou pra gente, o passo-patu empenou todo, entortou todo. Aí eu falei, estranho o passo-patu. Aí cheguei lá, a primeira coisa que eu olhei foi isso, o ar-condicionado jogando direto em cima. Aí não tem jeito, cara. Tem coisas que não tem como, entendeu? Então, essas condições ali que a gente viu do centro, isso a gente fala. Se for, você não precisa também deixar o quadro enclausurado, nada disso, mas numa situação, se você está sentindo que tem um ambiente que está muito úmido, ou você resolve o problema da umidade, ou tira aquele quadro dali. Luz direta. Você tem que ter um armazenamento exatamente adequado, até para guardar papel, qualquer papel, um arquivo, exatamente. Ambiente com condições de luz e temperatura adequadas. Por exemplo, eu moro em Jardim da Penha, eu tenho uma varanda, e Jardim da Penha pega muito pó de minério, né? Canvas, eu já deixei um canvas 3, 4 anos, um canvas na varanda, cara, perfeito. Ele tinha de pó de minério, eu ia lá, passava uns panadorzinhos,
Mas não degradou, pegava uma parte do dia, uma parte do ano, ele pegava o sol assim, deixei lá mesmo para, entendeu? Então assim, não é uma coisa assim que também você precisa ficar, né? Não é isso não. Então, é só uma percepção, uma coisa normal. Luz direta do sol, poxa, não vai colocar, pegar um papel de algodão desse e deixar na luz direta do sol? Né? Não vai. Mas se ficou um dia, 2 dias, um mês, também não é problema não, gente. A questão é o seguinte, a partir do momento que ele está impresso aqui, essa luz tem ultravioleta. Aqui ele já está sendo, mas esse papel, se você comparar com esse aqui, Sim. entendeu? A diferença é absurda isso aqui. Realmente, esse papel aqui, numa condição dessa aqui, Além do que, sua terceira geração vai ver essa você foto poderá desse jeito. descobrir uma utilidade para o pó de minério. De repente você vai arrumar um meio de conservar esse negócio tem 400 anos, né? Exatamente. Então, gente, se vocês quiserem conhecer mais do nosso trabalho, a loja fica ali na Rio Branco, né? A parte de impressão e montagem é no bairro Vermelho, ali na Rua Remescan. A gente tem um site do Foto na Parede, apesar desse site eu coloquei muito, eu estou entrando na parte de fotografia, estou trabalhando muito com as gravuras assinadas e alguma coisa desse tipo. O meu e-mail está aí, contato fotonaparede.com.br. Esse Instagram é um Instagram que eu criei no mês passado, onde eu só estou colocando minhas fotos autorais. Então eu já estou com mais ou menos umas 100 imagens já nesse Instagram, que é um Instagram que eu estou divulgando também com os arquitetos, decoradores, para eles usarem como banco de imagem para os projetos deles. E tem o Instagram do Foto na Parede também, onde você vê os nossos projetos. A gente sempre está postando tudo aquilo que a gente vai fazendo. Queria agradecer aí a atenção de vocês e dizer que foi um prazer estar aqui falando para vocês e estou à disposição aí do que vocês precisarem.